Graça e paz, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um devocional. Por isso, tome a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia em Mateus capítulo 18, o versículo 11 em diante. Mateus capítulo 18, versículo 11 e diante. Hoje nós vamos meditar um texto conhecido. Por isso, meu irmão, você possa agora prestar atenção, se concentrar neste momento. Cristo quer falar com você. Mateus capítulo 18, o versículo 11, vamos ao texto. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se desgarraram. Assim também não é a vontade de vosso Pai, que está nos céus, de que um destes pequeninos se percam. Irmãos, o início do capítulo 18 de Mateus inicia com um questionamento feito pelos próprios discípulos. No versículo 1, relata que os discípulos vão até Jesus e fazem um questionamento. Quem é o maior no reino de Deus? Nós sabemos que na época de Jesus haviam várias vertentes religiosas, fariseus, essênios, zelotes. É meio que os discípulos questionando, olha, de todas essas vertentes, desses grupos, quem é o maior no reino dos céus? E muitas vezes nós precisamos nos questionar a nossa motivação de ir até Deus. Muitos vão até o Senhor procurando aquilo que não conseguiu nas suas vidas seculares. Muitas vezes, ao olhar os testemunhos, os personagens bíblicos, nós vemos várias faces desse Jesus. Por exemplo, se perguntássemos para Maria, após ela ser visitada pelo anjo, quem é Jesus, ela iria dizer que Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Se perguntassem para José quem é Jesus, talvez José iria dizer é aquele que vai salvar a humanidade. E muitas vezes nós corremos o risco de passar a imagem de um Jesus a qual nós cremos, a qual nós idealizamos. E aqui os discípulos perguntam quem é o maior, meio que achando que a nossa relação com o Senhor é uma relação de poder. Muitas pessoas às vezes tratam o Senhor como um mordomo, como um secretário, como alguém que vai trazer vingança, mas Jesus é muito mais do que isso. E Jesus mostra quem ele é no versículo 11, quando ele diz, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. É fato que de todo o trabalho de Jesus nós vemos várias faces. Nós vemos um Jesus que acolheu viúva, nós vemos um Jesus que acolheu endemoniados, nós vimos Jesus que comeu com prostitutas, Jesus que amou os desfavorecidos, abraçou aqueles que estavam na marginalidade, à sombra da sociedade, mas a principal missão de Jesus foi salvar. Ele veio salvar o que havia perdido, aquele que se tinha perdido, porque Jesus não quer perder nenhum dos seus. Você já parou para pensar que você é precioso para o Senhor? E que o Senhor se entregou na cruz para que você tivesse vida? E que você não foi comprado por moedas desta terra, mas você foi comprado a preço de sangue. É por isso que Jesus continua a dizer e propõe uma parábola sobre o pastor. Por mais que a palavra aqui fale de ovelha, aqui nós temos dois personagens importantes, a ovelha e também um pastor. Uma complementando a outra, porque ora, se você é um pastor, você é pastor de algum rebanho. À medida de que, se você é uma ovelha, você precisa então de um pastor. E Jesus aqui propõe uma parábola dizendo que a maior alegria não é em ter muitas ovelhas. Muitas pessoas hoje acham que um ministério de excelência é um ministério que tem muitas pessoas. E, no entanto, aqui a dinâmica é diferente. A dinâmica é de fidelidade, a dinâmica é de cuidado. Cuidado esse que sim, precisa ser revelado
para 99 ovelhas, mas que também esse cuidado, esse carinho, essa disposição, esse ide também precisa ser revelado ao ir atrás daquela ovelha que se desgarrou. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade, é sobre cuidado. Ovelhas, vidas, não foram feitas para serem administradas em macro, mas no micro. Talvez quando as nossas igrejas se reúnem, as nossas reuniões em torno da palavra, nos reunimos, muitas pessoas são tendenciosas a olhar o número, mas se esquecem que nós somos chamados pelo nome, nós somos chamados no singular. E aqui, nessa parábola, o verdadeiro pastor é aquele que deixa as 99 ovelhas, porque elas já estão em segurança, e vai atrás daquela que se desgarrou. Talvez você é uma ovelha desgarrada. Talvez eu em algum momento fui uma ovelha desgarrada. E o interesse do Senhor é que você volte à comunhão. A comunhão com os irmãos. Eu desconfio de uma igreja que ensine você ser corpo sozinho. Não tem como você ser corpo sozinho. Não tem como você ser igreja sozinho. Você precisa do outro. Essa dinâmica sempre vai estar na nossa vida. Você é dependente do outro. Aquilo que falta em você, você encontra em abundância no outro e vice-versa. É a graça encontrando a misericórdia na vida do outro. Cristo nos deu um evangelho para ser pregado para homens. Homens evangelizando homens. Aqui, o texto traz um detalhe, uma grande alegria. Alegria não dos que estão reunidos, mas a alegria daquele que volta. A alegria de ver o filho ao longe voltar, é como diz a parábola do filho pródigo. Vai dizer que o pai, ao ver o filho voltar, se alegra. Se esse pai viu o filho ao longe voltar, é porque várias foram as vezes que o pai subiu na sacada na esperança de ver o filho retornando. Maior alegria não é apenas quando as nossas igrejas estão cheias. Sim, isso é um motivo de nós glorificarmos a Deus. Mas a alegria maior é quando nós vemos aquele que estava perdido retornar para a casa do Pai, retornar para o convívio da comunidade. E não retornar para a nossa denominação, mas retornar para a família de fé, independente da placa, independente do CNPJ, independente do nome, aquela pessoa está voltando para o seio da família, o seio dos irmãos. Agora, se nós temos a certeza de orar Pai Nosso, nós também precisamos lembrar que se é Pai Nosso, nós temos muitos irmãos. À medida, mais uma vez, da dinâmica do plural, Cristo se revela no plural. Quando a igreja se reúne, membros diferentes, com tarefas e funções diferentes, mas todas edificando o corpo de Cristo. Quais os pontos que nós podemos aplicar através desta palavra? Primeiro, valorize cada pessoa. Igreja não foi feita para ser administrada no macro. São vidas, são histórias, são perspectivas, são visões diferentes. E isso que é lindo o Evangelho. O Evangelho nivela a todos. Não importa quantas graduações você tem, ou não importa se você é uma pessoa ignorante de determinado assunto. Todos nós somos carentes de uma palavra, que só Ele tem a dispensar sobre as nossas vidas. A palavra de Lucas capítulo 15, versículo 7 nos diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A alegria do céu é quando esse filho que estava longe retorna, esse filho cai em si. Esse filho que diz, olha, voltar-me-ei à casa do meu pai. Ei, meu irmão, você tem uma morada, você tem uma casa. E no nosso dia a dia nós precisamos lembrar de valorizar as pessoas que estão ao nosso redor. Ver as pessoas que estão ao nosso lado como uma provisão de Deus para a nossa vida. E especialmente aquelas que podem estar se sentindo perdidas ou negligenciadas. Tem pessoas hoje necessitando de uma mensagem do WhatsApp sua. Tem uma pessoa hoje necessitando de um oi seu, de um abraço seu. Tem pessoas necessitando de um como você está, meu irmão? Eu sinto falta da tua presença. Faça isso. Vamos fazer esse esforço. E que esse esforço precisa ser consciente. Não adianta nós esperarmos brotar em nós
um amor. Não, é uma decisão. Essa decisão precisa nos mover em direção ao outro, mesmo que para muitos aquela pessoa esteja afastada. Eis o convite do ID. Outro ponto importante, busque ativamente os necessitados. É o que diz Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20. Irmão, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Olha o que diz, irmãos, se algum de vós se desviar da verdade. Muitos de nós, se não tomarmos cuidado, nos desviamos da verdade. É o que a palavra do Senhor diz, aquele que está de pé, ore, tenha vigilância para que não caia. Agora, ora, se em determinado momento da nossa vida, pessoas vieram para nós, nos estender a mão, nos socorrer. Se muitas pessoas no decorrer da nossa vida, quando estávamos caídos, longe do aprisco, pessoas estenderam a mão e apresentaram um Deus de amor, por que agora haveríamos de ser negligentes? Apresentar um Deus diferente. Então, antes também do que ir até a pessoa, nós precisamos estar com olhos mais espirituais, mais atentos, sabe? Olhos mais sensíveis ao que o outro está necessitando, não ao que o outro quer, mas ao que o outro necessita, né? Que nós sejamos atentos às necessidades do outro, especialmente os que estão passando por dificuldades espirituais ou emocionais. O fato, muitas vezes, a pessoa também estar no meio das 99, não quer dizer que ela não precise de cuidado, não quer dizer que ela não precise de atenção, não quer dizer que ela não precise ser acompanhada de perto. Que o Senhor nos dê um olhar espiritual, né? Que o Senhor nos ajude a oferecer ajuda, conforto, palavra de encorajamento para os nossos irmãos. E o último ponto, alegre-se na restauração. Salmo 51, versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. O difícil não é iniciar, meus irmãos, o difícil é manter. O difícil é manter-nos. Né? Ora, se a ovelha se desgarrou, é porque ela ouviu uma palavra, ela ouviu um chamamento, porém ela se desgarrou. Então, restitui-me a alegria de ser salvo, mas sustenta-me. É o que Abacuque disse, Senhor, aviva-nos em meio à obra. Muitas pessoas iniciam com aquele furor, mas no andar, né, com os enfrentamentos, com as circunstâncias do dia a dia, vão desistindo, vão caindo, vão esmorecendo na fé. E eis a nossa missão. A nossa missão é ide. É bom estarmos reunidos, sim, mas não vamos esquecer o que nos dá identidade de filhos de Deus, o que nos dá identidade, como diz Paulo, de mensageiros de uma palavra de reconciliação, arautos, né? Ministros, é o ide. Então, quando você vê alguém retornando a Deus ou encontrando nova esperança, celebre essa vitória. Celebre essa vitória. Não ache que ele voltou para tirar o teu lugar, mesmo porque no corpo de Cristo ninguém tem cadeira cativa. O corpo de Cristo é feito de movimento, de ações. Torna a dizer, o que você não consegue fazer, o outro consegue fazer. Tudo isso para edificar o corpo. Então, quando o outro voltar, não trate a igreja como uma empresa, achando, ele voltou agora para tomar o meu lugar. Meu irmão, o que não falta no corpo, no reino de Deus, é trabalho. O problema é que muitas pessoas querem estar nos lugares de destaque. Agora, se você briga por lugar de destaque, aí realmente vai faltar lugar. Às vezes tem igreja que só tem um microfone e um púlpito, né? Mas trabalho no reino de Deus não falta. Não falta. Não precisa ninguém se engalfinhar, brigar por isso. Então celebre a vitória do irmão. Celebre quando ele voltar. Seja um encorajador. Participe da alegria de ver vidas restauradas, reconhecendo a importância de cada passo dado em direção à reconciliação com Deus. Não esqueça, meus irmãos, éramos ovelhas perdidas e o Senhor nos resgatou. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, graças te damos por mais um dia. Obrigado, Senhor Deus, porque quando estávamos perdidos, incapazes de nos encontrar, o Senhor enviou o seu único Filho, ó Deus, para que, através de seu sacrifício, nós fôssemos reconciliados contigo. E nós te agradecemos, Pai. Agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade. Pai, nos ajude
tudo que nós meditamos aqui nesta palavra, nos ajude a ser este pastor, ó Deus, que cuida do irmão, esse pastor que se preocupa, esse pastor que vai atrás. Nos ajude, Senhor, nos dê olhos espirituais, nos dê olhos sensíveis, Senhor Deus, à necessidade do nosso irmão, Pai. Nos capacita, Senhor, que quando nós formos ao encontro do nosso irmão, nós estejamos com uma palavra empenhada para restaurar, uma palavra para colocar de pé. Pai, que o nosso silêncio também seja restaurador na vida do irmão. Quando nos faltar palavra, que a Tua graça, Senhor, venha agir. Nos ajude e nos dê as ferramentas necessárias, Pai. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, meus irmãos. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.